paz, está começando o Evode a Mais. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui uma grande missionária, missionária de verdade, não é só aquela que fica com a carteirinha, que só tem título, não, a gente conhece ela há muitos anos, já faz muito tempo que a gente conhece ela. Ela é uma grande amiga da gente, uma grande amiga do projeto Missões Evode no Sertão. Todo ano ela vai para a Bahia, ela é uma baiana retada, e ela já faz, já junta o útil com o agradável, vai ver os familiares dela na Bahia, e já aproveita e vai lá para aqueles pés de serra levar a palavra de Deus, levar uma palavra de conforto, uma palavra amiga, apresentar Jesus para aquele povo ali que não tem Jesus. E ela já vai estar se apresentando. Mas antes eu quero dizer para você que se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Você se inscrever no nosso canal também é uma maneira de você estar ajudando a gente a fazer missões, porque a plataforma do YouTube entende que você está gostando do nosso programa quando você se inscreve, quando você deixa o seu joinha, e aí a plataforma começa a compartilhar esse programa para mais pessoas, e com isso permite que o nome do Senhor Jesus alcance mais pessoas, que as pessoas venham conhecer Jesus através desse simples e humilde programa que nós fazemos aqui toda semana, beleza? E só lembrando também, que eu nunca lembro de falar, eu também tenho um canal no YouTube, onde eu pego toda a gravação desse programa, e como aqui é 1h30, lá eu divido em duas partes, eu faço 2 de 45, o primeiro e o segundo tempo. Porque às vezes você pode dar um intervalo de 45 minutos e você pode estar assistindo essa programação na íntegra. E também tem alguns trabalhos meus ali de decoração que eu faço, que são pinturas artísticas, tipo mármore realista, eu tenho ali mármore realista, cimento queimado, verniz, eu ensino algumas coisas lá. E lá é uma maneira você de me ajudar a crescer o meu canal, beleza? E eu já quero estar passando para a missionária Miriam. Ela é do Sumaré, ali do bairro do Três Pontes. É um lugar bem bacana. Ali no Três Pontes, para quem não conhece, eu sempre tive a honra e o privilégio de ser convidado por ela para pregar ali na igreja dela, desde o tempo que ela fazia culto na casa dela, e hoje é uma igreja grande ali, com bastante membros, e começou o trabalho na igreja dela. Tem pessoas que às vezes falam pra gente num tom de crítica. Por que vocês vão lá pro Vale do Jequitinhonha, vai lá pra Bolívia, vai lá pro Uruguai evangelizar, sendo que tem pessoas aqui perto precisando de ouvir a palavra de Deus? A gente vai lá longe, porque graças a Deus aqui perto tem pessoas igual a irmã Mira, que faz trabalho todo dia praticamente de evangelização, então a gente vai lá longe. Agora, para essas pessoas que às vezes usam esse argumento para nos criticar, você pode escolher ou perto ou longe para você evangelizar. O importante é você não ficar parado somente olhando para a vida de quem está fazendo, ok? Isso é uma maneira de você despertar e também aprender com essa missionária aqui hoje a fazer missões, fazer evangelizações, independente que seja perto ou longe. A Bíblia fala que o evangelho tem que ser pregado em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Agora, pelo menos em Jerusalém, você tem que pregar o evangelho. Ainda que você não vai para Samaria, que não vai para os confins da terra, mas em Jerusalém você tem que fazer o evangelho. Porque você pode chegar naquele grande dia em falta. E aí tem aquele louvor que fala, eu posso ter as mãos vazias quando eu encontrar com Jesus? Né? Irmã Miriam, se apresenta aí. E vamos nesse bate-papo gostoso que eu já senti aqui o clima, a presença do Espírito Santo de Deus aqui já. Aleluia. E fica à vontade, a casa é sua, faz de conta que você está na sua sala. Amém. Paz do Senhor, boa noite. Eu me chamo Miriam Salles, né? Eu atualmente moro em Sumaré, mas eu sou do estado da Bahia, né? Nasci na cidade por nome Unas, Bahia. E para a glória de Deus, né, o Senhor ele tem nos dado graça e sabedoria para estar aqui hoje, né, para falar do nome do Senhor Jesus também e dos projetos, né, Missões Já,
que o Senhor nos conduziu para estar levando, né, o ID, pregando o evangelho a toda criatura, né? Para que o povo venha ter esse encontro com Deus, né, igual eu tive, né? E cada um de nós está aqui teve esse encontro com o papai, né? E eu louvo a Deus, pastor, porque por essa oportunidade, né, que Deus tem nos concedido. Bom, a minha história, tudo tem o começo, o meio, né? E o que nós estamos vivendo agora, que o fim ainda não chegou, né? Então nós estamos vivendo. Fui uma menina, assim, eu não tive infância, né? Eu nasci na roça, né? E somos uma família, assim, grande, né? Somos em 10 irmãos, Nossa. né? Somos em 10 irmãos. Meus pais não tinham condições financeiras, né? A gente nasceu na roça e tinha uma vida bem daquele jeitinho, né? Sofrido, mas todo mundo ali feliz, com saúde, né? Mas muito difícil para todos nós. E o tempo foi passando, né? E uma época meu pai mandou que eu fosse ficar com minha avó, né, na cidadezinha de Itapetinga, no estado da Bahia também. E ali foi para mim, foi mais difícil ainda, porque eu fiquei longe dos meus irmãos e eu sou muito família, né? Eu gosto muito de ficar junto com meus familiares e nessa época eu tinha o quê? Uns 10 para 12 anos. E eu fui morar com minha avó na cidade de Itapetinga. Você se separou dos seus pais e dos seus irmãos? Meus pais mandou que eu fosse ficar com minha avó, né? Porque na época meu avô tinha falecido, né? E minha avó pediu um dos filhos para estar ficando com ela lá. E meu pai me enviou. E foi um período muito complicado, porque lá é o sertão, Itapetinga, é o sertão. E teve época que eu passava fome, né? E você saiu da casa da sua mãe para ir para esse lugar? E na casa da sua mãe era sertão também ou não? Não, nós já fica já no sul da Bahia, né? Sul da Bahia é uma delícia, é onde a gente... Um lugar mais tranquilo. Tranquilo, tem muito área verde, tem muito rio, né? E assim, é uma cidade tropical, né? Tem chuva e água. Você saiu de um lugar bom para um lugar seco. Foi. Itapetinga já é sertão, tem mais gado, aquelas mangueiras lá, né? É bem seco. E foi um período, né, que eu vivi ali como criança, pré-adolescente, e eu lembro uma vez que eu estava com tanta vontade de comer um pão, e eu estava com fome mesmo, e eu saí assim, procurando alguma coisa para fazer, mesmo sendo criança. E eu lembro que tinha um senhor lá, que chamava seu Zé, e ele comprava osso, porque lá eles trabalham muito com isso, né? Com osso para fazer pente, fazer outros tipos de coisas assim, eles usam, né? E tinha um velhinho que comprava, e eu saía para catar osso, para vender, para comprar o pão, para mim comer, que eu estava com fome. E ali eu estava andando e eu falar com Deus, mesmo pré-adolescente, uma criança, eu sabia que tinha um Deus, né? E eu pedia para Deus, Deus, aí se eu encontrasse algum dinheiro aqui, né, no chão, mas no sertão, um lugar assim tão difícil, e aí eu fui, não achei tanto osso para vender, e aí eu achei uma quantidade, fui lá, deu umas moedinhas, que eu nem lembro, acho que foi na época do Cruzeiro, parece. Você pegava os ossos do matador? Não, que lá eles matavam muito o gado, então assim, eles jogavam no lixo. Jogavam os ossos mesmo? Jogavam os ossos mesmo no lixo. Não era osso que não dava para fazer nenhuma sopa? Não, já era osso velho. Osso velho. Mas eles compravam. Aí você juntava os ossos para vender? Isso, era. E você vendia por quilo? Era por quilo, era por quilo. Como eu era muito pequena, eu não lembro, eu sei que eram as moedas, e dava para comprar pão, café, alguma coisinha assim. E nesse dia eu tive assim algo que eu nunca esqueci. Eu estava indo e eu achei pouco osso, digo, mas não vai dar quase nada. E aí eu cheguei lá, vendi para o seu Zé, e aí eu fui voltando com as moedinhas, era até moeda.
E quando eu estava voltando, eu olhava assim, eu estava descalça eu não tinha chinelo, então eu andava descalça e o sol estava muito quente, pastor, muito quente. E eu queimava a sola do meu pé e eu saía tentando achar um capim, né, para pisar, para diminuir a dor da sola do pé. E quando eu olho assim do lado, eu vi uma notinha dobrada. Coisa de Deus mesmo. E eu vi uma nota dobrada. E quando eu vi aquela nota, aí eu falei assim, meu Deus, um dinheiro. E eu achei aquele dinheiro. Aliás, acho que foi o próprio Deus, porque ele ouve, né? Quando a gente fala, quando a gente pensa. E eu estava sozinha, não tinha ninguém. E Deus, ele traz à existência aquilo que não existe. Aquilo, né, que não existe, é verdade. Eu acredito, só interrompendo você um pouquinho, que aquele carneiro que apareceu para Abraão sacrificar, aquele carneiro não existia. Não existia, é verdade. Não existia. Quando Deus proveu ali no sacrifício, Deus falou, haja um carneiro, e apareceu um lá com o chifre enroscado no cipó. Pois é. Né? Foi sacrifício. Sacrifício, a providência de Deus, né, pastor? Exatamente. E quando eu olhei ali para o chão, eu vi a providência de Deus, pastor. Até hoje, hoje eu estou com 51 anos e eu não esqueço disso. E quando eu vi aquela nota, eu lembro, pastor, era 5 cruzeiros. Era 5 reais, que hoje é real, né? Mas na época era a moeda. Era aquela que tinha o Dom Pedro sim, no desenho? Sim, era papel. Eu lembro que era papel, era. E era 5 cruzeiros. E quando eu peguei aquele dinheiro, eu saí correndo e eu sabia que era um dinheiro bom, que era ali para o meu sustento ali no momento. O que eu estava pedindo para Deus, que era o pão, né? É o pão. E ali, quando eu saí correndo, eu cheguei em casa, eu falei, minha avó. E ela não gostava que a gente chamava de vó. Ela não gostava. Então, assim, ela era bem sistemática. E a gente chamava ela de mãe véia. Ô, mãe véia, achei aqui um dinheiro, achei. Aí ela já pensou, você pegou aonde? Pastor, você pegou aonde? Eu falei, eu achei. Aí eu comecei a chorar, que eu tinha muito medo dela. Comecei a chorar e ela não acreditou em mim. Aí ela pediu meu outro primo, o Romilton, para voltar comigo cá no Seu Zé, para ver se tinha sumido alguma coisa, para ver se eu tinha pegado alguma coisa. E ali foi constado que estava tudo certo, que eu não tinha nem saído do lugar da onde ele compra, né? Ou no depósitozinho. E ali eu voltei e fui para a venda e comprei, que lá chama venda, né? Comprei o pão, comprei café, comprei açúcar e fui e me alimentei. Não só eu, mas como meus priminhos também, minha avózinha. Então, é a vida do começo, né? Que a gente vem e o Senhor vai nos orientando, né? Dizendo que o caminho é esse, o caminho é aquele. E ali, o tempo passou, e ali eu fiquei moça, né? A gente começou outra vida, aí eu vim embora para São Paulo, né? Para o estado de São Paulo. E também outro sofrimento, porque eu era casada, né, fiquei casada há 16 anos, né, e infelizmente eu fui traída, aí veio outras lutas, decepções, e até então eu não tinha Jesus, né, então eu vinha sofrendo e perdida, né, perdida na situação, né, a gente acha que um casamento feliz é tudo que a gente tem, né? Mas quando vem a adversidade, a gente sabe que é só ilusão, né? E então foi quando eu tive encontro com Deus. Foi quando eu fui traída, o meu marido foi embora, aí fiquei desempregada também, e também como eu não tive filho, né? A situação também se agravou também mais ainda, porque é muito difícil você estar em uma vida, né, tranquila, né, conjugal, tudo em paz, e de repente vem um avalanche, né? Porque a traição dói muito, né? Aí já vem o desespero, por quê, né? Por que fez isso? Se eu sempre fiz tudo certo, né, para ter uma vida conjugal tranquilo, e de repente a vida nos prega, né, umas situações dessa aí que só Jesus mesmo para nos ajudar, né? E aí, de repente, eu tentei suicídio. Nessa separação? Nessa separação.
Vi que o inimigo realmente estava lutando, né, para acabar logo com a minha vida, até mesmo porque ele tem pressa, né? Porque quando ele vê que Deus tem promessa nas nossas vidas, ele age de maneira terrível, né? E quando eu fui traída, meu marido foi embora e de repente eu me senti de novo num poço, né? Num poço. Chegou a entrar em depressão? Tive começo, pastor. Teve um começo de Teve um depressão. começo de depressão, né? E ali foi quando, em 2010, né? Quando eu tentei suicídio. E ali eu vi o sobrenatural de Deus, né? Na minha vida, porque na realidade não tinha ninguém ali para me socorrer, para me ajudar, de uma certa forma, a tirar aquela faca da minha mão. E ali eu vi algo, né, sobrenatural do Senhor. E eu também não era evangélica ainda, e ali eu ainda fiquei com a teimosia, né? Aí uns 2 anos, mais ou menos, foi quando eu comecei a arrumar emprego, e aí Deus usou uma irmã do Ministério Belém, né? Do Ministério Belém. Ela chegou para mim e falou que minha sepultura estava aberta ainda, né? E que Deus tinha pressa da minha vida. E que se eu não tomasse logo uma decisão, Satanás estava com tanto ódio de mim, com tanto ódio, que ele já não teria ainda acessado a minha vida, porque Deus é misericordioso na minha vida. E aí foi quando eu tomei a decisão e aceitei Jesus. Aliás, ele me aceitou, né? Ele me escolheu. E a vida começou a mudar, pastor. Né? Depois que o Senhor entrou na minha vida e eu abri a porta do meu coração para Deus entrar, foi aonde começou as maravilhas, né? Porque quando Deus entra, alguma coisa acontece, né? Quando nós damos espaço para Deus trabalhar, alguma coisa acontece. Então, o que aconteceu a partir desse momento aí que eu tomei essa decisão de servir a Jesus em espírito e em verdade. Não é fácil, né? É muito difícil porque até mesmo as pessoas te julgam, né? Se você faz, você é julgada. Se você não faz, você também é criticado, é julgado. Então, eu decidi olhar somente para Jesus, sabe? Deus tem me cuidado de mim, né? Tem me moldado bastante, tem me transformado, né? E, e o chamado que Deus tem na minha vida é falar de Jesus, é buscar almas, né? E aí nasceu esse projeto, né? No meu coração, que o próprio Deus colocou, de missões já. Porque a gente sabe, pastor, Jesus está às portas, né? E ele tem pressa, né? E ele tem pressa. Então, cada um de nós temos um dom, né? Temos um chamado, e o meu chamado é esse. Não sou muito de falar o meu jeito é esse, de falar de Jesus, é dizer que ele está voltando, que ele ama, né? Que ele cuida, que ele dá livramento, né? Quantos livramentos Deus já tem me dado, né? Nessa caminhada aí para a Bahia, né? Uma experiência que eu tive em 2020, nós estava indo, e lá em Teixeira de Freitas, não sei se você já ouviu falar na cidade, né? Teixeira de Freitas, era a última parada, porque são 33 horas de viagem, são 2 dias e uma noite, né, até chegar à cidade de Ilhéus, para esse projeto de missões já. E, de repente, um rapaz dentro do ônibus, nesse horário, ele embarcou no Rio de Janeiro, por volta aí das 21 horas, e quando chegou no estado da Bahia, no caso lá em Teixeira de Freitas, eu estava servindo uma criança, né? Olha, o projeto Missões já. Eu estava servindo uma criança, ela tinha 7 aninhos, e essa menina tinha saído de São Paulo junto com a mãe, numa situação bem triste também, que parece que tinha se separado do esposo e estava fugindo do esposo para não morrer, porque ela disse que ele batia muito nela, e ela resolveu se separar e ela foi embora para a Bahia, para a casa da mãe dela.
E esse homem, esse jovem, ele entrou no Rio de Janeiro e ele já entrou, e eu senti algo muito estranho, porque ele falava muito sozinho, né? Ele falava muito sozinho e ele sentou na poltrona 41. E esse homem, ele usava muita droga, porque ele entrava muito no banheiro e saía do banheiro, e eu falava assim, meu Deus, tem misericórdia, guarda nós dentro desse ônibus, o ônibus estava cheio, guarda nós dentro desse ônibus, meu pai, porque tem algo errado aqui dentro. E aí eu ficava repreendendo o espírito da morte. Foi logo quando teve aquele sequestro daquele ônibus, né, que o jovem de 20 anos foi morto, né, que ele sequestrou, 5 horas da manhã, né, em São Gonçalo, parece. O senhor lembra desse caso aí? Eu lembro, né? Sim. Então, foi logo naquele período ali. E ali eu estava preocupada. E, de repente, quando foi no outro dia, meio-dia, eu estava servindo a essa criança. E ele, de repente, ele começou a olhar para mim assim, e eu sentia que ele estava olhando, só que eu não olhava para ele, que eu estava servindo a criança, e a criança estava perto da poltrona dele. Nisso, esse homem deu um brado assim de, sabe, parecia não só ele mesmo, mas parecia que o que estava nele. E ali ele olhou para mim assim e perguntou se eu estava chamando atenção, né, de lá ele, entendeu? Então, assim, e aí, de repente, eu fiquei quieta e senti aquele calafrio horrível no meu corpo, e aí eu repreendi na mente, porque ali era uma situação que não dava para falar, né? E tinha mais gente também dentro do ônibus. E quando eu saí para fora, eu saí para minha poltrona, que era na poltrona 6, que eu estou guardando as coisas para descer, que eu vi ali que o clima estava bem pesado. Quando eu estava colocando as coisas para sair, de repente o cara marchou de lá para cá, no corredor, veio marchando assim na minha direção, e eu estava em pé, e ele veio de frente, que ele estava no fundo do ônibus, né? Veio de frente, e ali eu só fechei meu olho e clamei o sangue de Cristo. E ali, quando eu fechei meu olho, eu vi, pastor, um escudo no meu rosto, protegendo o meu rosto. E quando eu abri meu olho, ele estava com a mão torta, o punho dele entortou, porque eu senti o vento bater, ele ia dar um soco no meu olho. E ali, quando eu abri os olhos, que ele olhou para mim, ele jogou a mão para baixo, né? E ali deu aquele brado novamente, saiu, chegou até a porta do ônibus, xingou uns nomes bem tristes, que não dá para falar aqui, e ele voltou. E ali eu fiquei em pé novamente, porque ele já voltou e já estava de costa, e ali o Senhor me guardando. Então, essa experiência ali, todo mundo ficou assim, pasmo, as pessoas não entendiam, falavam assim, por que ele ia te bater? Né? Por quê? Eu falei assim, não, só Deus sabe, né? Por quê? Então, o missionário, quando ele sai, ele tem que estar preparado mesmo, porque os ataques é muito grande, né? O inimigo, ele não fica satisfeito quando nós se levantamos com coragem, né, em nome de Jesus, para ir buscar alma para o reino do Senhor. E já teve outras experiências aqui também em Campinas, outro também ia me batendo, né? Porque a gente fala de Jesus, tem que falar de Jesus, né? Então, até mesmo que ele sofreu as consequências, Jesus por nós, né? Então, o mínimo que nós temos que fazer é enfrentar, e o Senhor, ele cuida, ele guarda e preserva a nossa vida, né? Maravilha. Já tem uma irmã aqui pedindo oração. Glória. E depois, no finalzinho, nós vamos tirar um tempinho. Glória a Deus. Vamos estar orando, né, para essas pessoas, pastor. Né? Amém. Porque, na realidade, a oração é a chave da vitória. Tem muita gente que fica o dia inteiro no Zap, no Facebook e tal, e mostra, assim, uma falsa alegria, né? E aí, de repente, quando se desliga das redes sociais, vem aquela depressão. Verdade. A pessoa sente aquele vazio, né? E esse vazio, ele só pode ser preenchido com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Né? Se não tiver o Espírito Santo, se não for preenchido pelo Espírito Santo, a ideia e a tendência é do suicídio, é da morte, né? De verdade, pastor, tirar a própria vida. De tirar a própria vida. Mas eu gostaria que você falasse, assim, em mais detalhes, como foi esse encontro seu com Cristo, né? Você falou da irmã que veio, entregou a mensagem do Senhor para você, uma irmã do Belém. Verdade. Mas como que os seus pezinhos foi até... Amém. Aonde foi esse encontro? Conta mais em detalhes aí para nós. Foi lindo porque eu era um pouco meio teimosa, né? Meio rebelde.
Aliás, não é nem tanto por causa da rebeldia, é porque o inimigo ele tenta tirar nossas forças, né? Para estar indo para a casa do Senhor. E eu tomava cerveja. E eu falava para Deus, eu falava assim, eu não quero ir tomando cerveja. Eu não quero. E eu ficava ali relutando. E um dia, eu o Rusbenan tinha problema também de droga, meu filho de criação, né? Acho que você conhece o Rusbenan. E nós oramos muito por ele, né? E hoje é a benção de Deus. Eu lembro da vigília. Isso, pois é. Eu acho que depois daquele dia ele não teve mais nenhuma caída, né? Não, não. Hoje ele é um servo de Deus, diácono, Glória né? a Deus. Hoje ele tá uma benção, está transformado para a glória de Deus. Inclusive, ele está até lado a lado com o nosso pastor, o pastor está preparando Você ele, lembra né? como que foi, né, que ele chegou naquela vigília? Lembro. Ele estava em Sumaré, um taxista ligou, falando que você pagasse pastor. o táxi, ele trazia. Lembro, pastor. Você viu que luta, né? Chegou umas 2 horas da manhã, Sim. drogado, se enrolando todo. Sim, pastor. Possesso, né? Possesso. E Deus ali trabalhou. Estava em 6 irmãos ali. Foi. 7 irmãos. Foi numa virada de ano novo, né? Isso. Então, como que Deus tem feito coisas lindas, né? De lá para cá. Maravilha. E o encontro que eu tive com Deus foi sobre o Rusbenan mesmo. Eu tive uma visão. Até então eu não tinha decidido ainda e eu estava relutando, né? O inimigo tentando de todas as formas mudar a estratégia, mas caiu por terra, né? Glória a Deus. E um dia eu fui no Matão. Inclusive a ajudar a Elizabeth, né, que é a esposa do Rusbenan, porque ele tinha saído, parece que numa sexta-feira, e já tinha passado o dia, a noite, outro dia ele não tinha chegado ainda. E ela disse, vamos, né, lutar, vamos ver como é que a gente pode encontrar ele. Então você sabe, foi pro Matão para caçar ele. Foi pro Matão, e eu já estava trabalhando também, né? Aí eu fui pro Matão para ajudar a procurar esse menino. E ali eu dormi lá na casa dela, lá no Matão, que eles já estavam morando juntos. E era 10 horas da manhã, como a noite passou, eu não tinha dormido, porque ele não tinha aparecido, então assim, nós não sabíamos por onde começar, né? E ali eu já comecei a orar, mesmo sem servir a Deus, assim, mesmo né? Sem um entendimento. Mesmo sem um entendimento, eu sempre acreditei no poder da oração, pastor. E ali eu comecei a orar, ela também já estava indo para a igreja também, a Elizabeth, aí nós dois começamos a orar, e ali nós oramos, clamando, e a noite passou, e esse menino não apareceu. E aí, quando ele chegou, era umas 8 horas da manhã, e eu estava muito exausta, eu estava muito cansada. Chegou drogado também, bêbado? Chegou drogado, bêbado. Aí ele ficou na dele lá, quietinho, né? E a gente ali com cuidado, né? Para não criar situação. Né? Isso, pedir sabedoria a Deus, né? E ali eu fui cochilar, fui tentar dormir um pouquinho, e estava chovendo. E no que eu estava dormindo, pastor, Deus me levou em um lugares. Deus me levou em umas favelas. Deus me levou em umas estradas de chão. Que hoje, quando eu estou na Bahia, fazendo missão lá para dentro da zona rural, né? Dentro das roças meio que lá chama roça, né? O Espírito Santo me trouxe na visão que ele me deu na casa do Rusbenan. E Deus me levava em uns lugares e eu saía falando de Jesus nessa visão. Eu estava andando, o Espírito Santo me levava em lugares só de terra seca. E ali eu comecei a andar naqueles lugares e eu olhava no meu colo, tinha uma criança, mais ou menos assim, de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, uma criança no meu colo, e eu andava ali falando de Jesus, dizendo que Jesus te ama, e de repente eu estava caminhando e um jovem, mais ou menos aí com seus 19 anos, estava do meu lado, andando também, não conhecia, mas ele estava na mesma direção que eu estava indo, e de repente eu vi o outro cara de trás de um portão meio entreaberto e tinha um chevette. A visão era tão real que eu via até a cor do chevette. Era um meio azul, meio clarinho, e um chevette, aquele carro antigo, e esse cara estava armado. E esse cara, ele ficava escondido, camuflado de trás desse chevette,
E o rapaz que estava indo normal na rua era o alvo dele. Aquele cara começava a disparar aquela arma. Eu vi até a arma que estava na mão do rapaz. Não era nem revólver, era uma escopeta, não sei, aquelas Eu quadradinhas, sei. né? Umas quadradinhas de pente, né? E ali, aquele rapaz, na mesma direção, aquele rapaz começava a disparar aquela arma sobre a vida daquele jovem. E na hora que aquele jovem caía no chão, aí eu olhava e eu parava também. E eu olhava, via aquele rapaz agonizando. E quando eu via aquele rapaz agonizando, eu pegava minhas mãos, mesmo com a criança aqui, eu colocava as minhas mãos sobre o peito daquele rapaz. E aquele rapaz estava já agonizando, né, entrando em óbito. E eu falava para Deus, eu falava assim, Deus, não leva essa alma, não, não leva essa vida, não, Pai. E ali diz que quando eu falava assim, ele olhava para mim, dava um sorrisinho e a mão dele, mesmo ele fraco, mesmo ele atingido pelas balas, ele passava a mão na criança que estava no meu colo. E ali eu não entendia aquela visão, não entendia nem que para mim seria um sonho. E ali eu levantava, eu saía e eu falava assim: chama uma ambulância. E eu via quando a ambulância chegava, era até daquelas antigas, sabe? Aquelas tipo Fiorino. E ela chegava, e ali eu seguia meu caminho. E eu via que o socorro chegava para aquele jovem. E ali, quando eu acordei, assim, como eu não estava doente, quer dizer, como eu não estava dormindo, era uma visão, eu me assustei, falei, meu Deus, que sonho foi esse? Que visão foi essa? E à noite eu fui para a igreja. Eu fui para a igreja, ali no Matão mesmo, que estava com sede, né? Sede mesmo de ouvir algo assim de Deus e entender aquela visão tão real, né? Aquele sonho tão real. E quando eu cheguei lá, é, a igreja estava cheia, era até da Madureira também, lá no Matão, não conhecia, a Elizabeth me levou. E quando eu cheguei lá, de repente, a igreja muito cheia, um culto maravilhoso, Deus falou muito comigo, e a igreja cheia, e eu falava, hoje eu vou aceitar, hoje eu vou aceitar. Aí vinha uma voz, não, não, tá cheia, vai ficar com vergonha, sabe? Umas vozes negativas no meu ouvido. E ali eu me segurei, eu falei assim, eu vou esperar esvaziar. Quando esvaziar, quando todo mundo for embora, eu vou lá até o pastor. E minha conversão foi mais ou menos assim. E aí, quando a igreja esvaziou, eu falei, Elizabeth, espera um pouco, eu vou lá falar com o pastor. Cheguei lá na frente, já tinha todo mundo embora, eu falei, pastor, eu sabia que o nome dele era o pastor Antônio, porque eu via o pessoal falando, né? Aí eu falei, pai do Senhor, pastor, aí eu contei para ele a situação. Aí ele falou assim, filha, nós vamos orar por esse jovem e Deus, através da tua vida, Deus está dando livramento para esse jovem. E eu lembrei do meu filho, pastor. Eu creio que foi livramento que Deus deu para o Rusbenan. E outros jovens, né, que a gente vê situações de jovens, né? Então Deus falava assim no meu coração que através do pastor, através dessa visão, Deus estaria dando livramento para aquele jovem, que não foi simplesmente um sonho, mas foi Deus, né, me mostrando que eu seria uma mulher escolhida para ajudar. É tanto que no meu coração Vidas, né? salvar a vida, pastor, tirar das garras de Satanás, porque aquele homem que estava matando, atirando aquele rapaz, era o próprio demônio, né? O próprio, né, o inimigo. E ali eu peguei e falei com ele, e ali mesmo já levantei minha mão, aceitei Jesus com a igreja vazia. Com a igreja vazia, porque Satanás ele criou uma situação, mas é perdedor, caiu por terra, aí aceitei Jesus, aí eu falei, pastor, eu moro lá no Três Pontes, tal, do outro lado, ele falou assim, tem alguma madeira para lá, tem outra igreja, o importante é você servir a Deus, filha, não importa a placa, eu digo amém, amém. E aí quando eu cheguei lá, 8 dias depois, fui lá para a Rebouça, né, e lá na Madureira, e ali eu falei para Deus, eu falei, Deus, eu quero servir o Senhor, me ajuda, me dê força, eu não sou nada, não tenho ninguém, sem o Senhor não sou ninguém, eu não tenho força para ir, mas eu creio que o Senhor pode me ajudar e me leva, porque de mim mesmo aqui não vai sair nada. E aí Deus foi me dando força, e aí eu cheguei lá,
falei com o pastor, né, foi meu primeiro pastor, o pastor Ismael, que é uma bênção de Deus, né, juntamente com a esposa dele, a pastora Ivanilda, foi que cuidaram de mim mesmo, assim, carregaram eu, assim, sabe, tirando todos os carrapichinhos, né, foram cuidando de mim mesmo como se fosse uma filha, né, espiritual, né, e hoje eu louvo a Deus pela vida deles, porque eu estou aqui por causa deles mesmo, porque ó, me ajudaram muito, muito. E aí, com 6 meses mais ou menos que eu já estava né, ali caminhando, ali devagarzinho, ali com na nossa pequena força, o Senhor usou a pastora Ivanilda para fazer da minha casa um ponto de pregação. Sendo que já era promessa de Deus, né? Que quando Deus usou a irmã para falar, que a minha sepultura estava aberta, e ele falou com mais rigor, né? Falou que se eu não decidisse logo, né, tomar essa decisão de servir a ele, querendo ele, eu desceria a sepultura, querendo ele, eu faria da minha casa ponto de pregação, casa de culto, casa de oração. E, claro, né, que eu não fui besta, né, aceitei, e Deus cumpriu, né, com as promessas, né, que ele tem falado, da minha casa ser ponto de pregação. E aí foram 2 anos de Vitória, né? Foi 2 anos, né? Foi 2 anos. 2 anos, toda sexta-feira, pastor. O primeiro culto. E lotava, né? Lotava, pastor. E o primeiro culto não tinha cobertura. O primeiro culto. Não deu tempo de colocar lona, né? Não deu tempo de colocar, né, uma proteção. E ali, mas Deus bradou, porque o Senhor usou o grande homem de Deus, grandes mulheres de Deus para aquele trabalho da continuação, né? E hoje temos ali a congregação, né? A Madureira, Assembleia Madureira, no Três Pontes, né? E já estamos no segundo salão, porque o primeiro salão que foi alugado ficou pequeno, né? E o Senhor falou em uma vigília que ia enlarguecer a tenda, e as promessas de Deus têm sido se cumprido na minha vida e na vida de muitos, né? Teve pessoas ali que chegou pedindo cadeira de roda para que não andava, saiu andando, né? Teve pessoas ali também que foi liberto, né? Tem nessa nova igreja aí, tem muitas que veio dali também, né? Estão lá até hoje. E teve fruto, né, pastor? Teve fruto, né? Muito fruto, pastor. E aí, Deus tem. E eu gostaria que você, na verdade, como foi que você, quando surgiu a primeira ideia de você sair da Bahia e vir aqui para o estado de São Paulo? Quantos anos você tinha? Como que surgiu essa ideia? A ideia, pastor, situações financeiras, né? Sua avó estava viva? Não, você veio? Não, eu fiquei um período com minha avó e depois meu pai me pegou de volta, minha mãe me pegou de volta e fui para a casa dos meus pais. Voltei para a casa dos meus pais, né? Quando eu vim para São Paulo, eu estava com 26 anos, aí, né, eu já criava meus sobrinhos, então, assim, já tinha 5 sobrinhos em casa, tudo pequenininho, e minha mãe não tinha muitas condições, meu pai também, né, de sustentar a gente. E ali meus irmãos já estavam também em São Paulo, né? E ali eu também decidi seguir também, vim para São Paulo para procurar um meio melhor para sustentar. E aí, como você conseguiu o dinheiro para vir? Né? Mandaram dinheiro para você? Meus irmãos pagaram minha passagem, né? E também eu tinha feito uns biquinhos lá também. E eu estava trabalhando numa lanchonetezinha lá numa feira que chama O Malhado. E ali fui juntando ali, comprei a passagem e vim para São Paulo, né? Você veio para São Paulo, capital? Capital. Trabalhei lá no Morumbi, né? Trabalhei 4 anos e 8 meses lá no Morumbi, foi o meu primeiro emprego lá em São Paulo, né? E ali também eu já estava casada, né? Meu esposo veio também da Bahia, junto comigo. E nós ficamos ali em São Paulo quase 5 anos. E ali também nós ficamos desempregados, né? Que nós trabalhamos em casa de família, eu trabalho em casa de família, e ele também trabalha de porteiro na mesma mansão, ali no Morumbi. E depois nós ficamos desempregados, aí meus outros irmãos veio aqui para Sumaré. Aí seus irmãos vieram para o Três Pontes? Sim. Primeiro quem veio para o Três Pontes foi eu.
Ah, foi você? Foi eu, E como foi. que você descobriu esses 3 pontos aqui em Sumaré? Através, como eu morava de aluguel lá no Jardim Monte Santo, né, ali em Sumaré, ali perto daquele, ali do Carlos Cunha por ali, né, Uhum. então ali tem uns bairros ali bons, Jardim Monte Santo, Lucia, então eu morei ali 6 anos, de aluguel. Você veio de São Paulo para aqui? Sim, sim. Sozinha? Não, já vi com meu esposo, Ah, seu aí esposo veio também para veio, aqui. Chegou a morar aqui, então. sim, sim, minha sogra também estava comigo, meu sogro, E todo como mundo, vocês descobriu esse lugar aqui? Sumaré? É. Então, porque veio um meu irmão primeiro, né? Ele veio, trabalhou na Ouro Verde, o Hum, meu irmão José Valdo. E aí, através do meu irmão, nós viemos também, foi trazendo, todo mundo foi ficando desempregado lá em São Paulo. Aí foi trazendo todo mundo também. Aí entendi. um irmão veio, aí, vem pra cá. Então a gente foi procurando aí um meio melhor. Porque lá também é muito agitado, né? Eu fiquei lá, mas eu não gostei muito de São Paulo, não. Eu acho muito agitado. E aí, quando a gente veio para Sumaré, eu também passei um período muito difícil também, porque estava eu e meu esposo desempregado, mas aí fui procurar emprego e arrumei emprego na limpeza. Aí depois disso fui colocando meu esposo também, né, através de comunicação, consegui emprego para ele também. E ele ficou bem também, trabalhando. Aí e eu sempre falei, digo, Deus, eu quero sair do aluguel, Senhor, eu quero sair do aluguel. Eu sempre coloquei Deus nos meus projetos, sempre coloquei Deus na frente. E aí tinha um amigo meu, um senhorzinho, e ele tinha as meninas sempre gostavam de mim, as criancinhas, aí vai entrando as crianças. Aí as crianças sempre gostavam de mim, chamava tia Mira pra lá, tia Mira pra cá, e ele foi morar nesse Três Pontes, esqueci até o nome dele, seu Adir. Seu Adir foi morar no Três Pontes e ali eu sempre falava para ele, seu Adir, olha, se tiver de alguma coisinha lá, uma barraquinha, me avisa. Ele avisa sim, dona Miriam, me avisa. E aí, um dia ele foi lá, dona Miriam, tem um casal lá que está vendendo lá um barraquinho, tá bem acabado, mas eles aceitam carro e tudo, nesse tempo nós já tínhamos um cadete, né? Aí a gente chegou, trocou o cadete, naquela, que era um barraquinho mesmo, né? Aí a gente foi construindo, né? E aí, de repente, tá aquele lugarzinho lá abençoado. Ah, legal. E é E um lugar aí, abençoado mesmo. aí virou ponto de pregação. E o bairro Três Pontes, hoje, ele é um bairro muito carente ainda, tanto da parte de alimento Continua. e da parte da palavra de Deus, assim. Eu sei que não dá falta da palavra de Deus, porque eu sei que a palavra de Deus é pregada ali. Pastor. Mas pessoas de coração duro, tem muita pessoa de coração duro. Tem A muito. última vez não, uma vez eu fui pregar na sua igreja, tinha briga até de faca lá. Sim, Você lembra? tem. O cara caiu no chão, outro veio correndo com a faca para poder esfaquear o outro. Livramento. E um cara conseguiu bater a mão na mão do cara da faca e foi aquele rolo danado. Depois teve outro caso também, pastor. E a gente fazendo culto, pregando no meio de muito forró, muita cachaça, muita briga. Verdade. Continua aquele mesmo clima ainda. Melhorou um pouco, né, pastor? Ali a gente ficou 7 anos, pastor, naquela igrejinha ali. Ficamos 7 anos ali. E Deus deu grandes livramentos, né? Inclusive também teve outro caso também de um jovem, né, que outros foi lá para tentar acertar lá, com a briguinha também de bebida, essas coisas, né? Mas Deus deu todo livramento. E Deus foi dando assim livramento, e ele falando, né? Tudo é no tempo dele, né? E de repente nós já estamos em outro salão lá que o senhor viu lá, né? Tá uma benção ali, graças a Deus. É o mesmo pastor? Pregou. É o pastor Sullivan. Mandei um abraço para ele. Amém. Mandei um abraço para ele. Amém. Ele ficou muito feliz de eu estar aqui. Ele orou pela minha vida ontem. Ele é uma benção. Pastor, a pastora Glória também é uma benção. Nosso pastor também, presidente também. Glória a Deus, acho que todos os pastores que passaram por ali todos são uma benção. Né? Inclusive nosso pastor também, presidente, Oséias Santos, também é uma benção de Deus. Ele veste a camisa de missões também. Isso né? é bacana. Então, inclusive também nós estamos sempre ajudando, né, o povo fora também, né, lá no Afeganistão também nós estamos orando muito para aquele povo, né, pastor? São carentes, né, das nossas orações. Inclusive, até levei um pastor para pregar lá lá no culto de missões, acho que foi um mês retrasado, lá do Afeganistão.
O filho dele traduz, né? E ele pregou a palavra do Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado. Maravilha. E está tendo, você sabe, está tendo muita perseguição lá, mesmo igual a gente vê em algumas redes sociais, perseguição com crente lá, está tendo essa perseguição. Olha, pastor, segundo a informação que sim, viu, pastor? O cristão, infelizmente, nós temos que passar por essas perseguições.